Eis que vem o dia, diz o Senhor, em que levarei a Davi um renovo justo, e reinará o rei e será bem sucedido, e fará juízo e justiça na terra. Alegra-te, filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o vosso rei está vindo, ele é justo e traz a salvação. Naquele tempo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e não andarão mais segundo a dureza do seu coração maligno. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Eu virei para juntar todas as nações e línguas. Elas comparecerão e verão a minha glória. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor assim falou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque na minha ira te feri, mas no meu furor tive compaixão de ti. Tuas portas estarão sempre abertas, não serão fechadas nem de dia nem de noite, para que te sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Prepare o caminho do Senhor. Hosana ao filho de Davi, que tudo regerá. Isso, acho que aqui tá bom. Cantemos ao Senhor.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos Domingo de Ramos, uma multidão eufórica por causa de seus milagres poderosos o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes, e especialmente porque ele ressuscitou seu amigo Lázaro dos mortos, todos acreditavam ser ele o verdadeiro enviado de Deus. Eles conheciam tudo sobre ele e sabiam claramente o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento, com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado. O caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, ou melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho. Mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza. Se ele era o rei, o filho do Altíssimo, o que ele é? O que ele fará? O que ele espera de nós? Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início, eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei. Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: "Por que vosso
mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores? Outros perguntavam: se o mestre vier, ele fará mais milagres do que este homem? Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias. Como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil, sem lutar. Principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: Hosana! Quando viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei? Onde a coroa de ouro está e o manto cheio de esplendor e glórias, deixaste a festa no teu lar e o suor das vestes tão brilhantes deixa em céu e para escolher a que sofrer. Filho com Deus,
necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida, passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente as suas vidas. Jesus se entregou por eles, se entregou por nós, tomou sobre si as minhas e as tuas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Grande dor que sofreu, suas mãos, mãos de amor, traição que suportou o soberano Rei. Nossa dor carregou, graças a Deus e para os céus, e aos céus nos levará o soberano Rei. Do O Senhor, Senhor terno olhar, olhar, doce voz vai chamar, toca aos céus, meu coração, o soberano Rei. ressurgiu, vivo está, e hoje Eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Rei. Ressurgiu, vivo está. e hoje eu salvo estou, viverei só pra cantar ao soberano Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias. Mas este mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez para livrar do pecado o servo sofredor. Mas em sua segunda vinda, ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias. Mas com certeza seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos.
do homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa em taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de receber o livro e de romper seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares. Eles proclamavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há a dizer: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Quero ler um texto bíblico em especial, quando, mais uma vez, o evangelista pode descrever a história preciosa de Cristo, falando da sua morte, mas declarando muito mais o poder do soberano Rei, que é capaz de produzir vida em meio à morte. Lucas capítulo número 23, a partir do verso 44, nós vamos encontrar a seguinte declaração quanto à morte de Cristo. Já era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Vendo o centurião o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. A história que o coral nos conta e nos lembra é a história do realizar de um Rei soberano, Senhor sobre tudo, sobre todos, governa e sempre governou, a quem tudo pertence e a quem todos pertencem, que é o Criador de tudo e de todos. Um Deus que na sua grandeza, que no seu poder, se lembrou de nós, se dirigiu na nossa direção, com um imenso e grandioso amor. Nós que somos tão pequenos, somos falhos, pecadores, desobedientes, estávamos distantes e seguíamos a passos largos para mais longe, mais distante de Deus. Mas Ele, com o seu poder, com o seu amor, nos amou em Cristo, Filho, que Ele entregou por nós. Tantas canções, belas mensagens, nos fazem perceber algumas verdades que jamais devemos esquecer. A primeira delas é que um Deus, com todo o seu poder e glória, se esvaziou de si mesmo para manifestar junto de nós, na história da humanidade, o seu amor e a sua graça. Às vezes nos perguntamos: como pode um Deus tão poderoso, tão grande, se importar com a minha vida, se lembrar de mim, tão pequeno que sou, me amar a ponto de dar o seu filho, e o filho vir padecer das dores da crucificação e entregar a si mesmo por causa dos meus pecados. Um Rei tão soberano toma a iniciativa de vir ao meu encontro, de me alcançar do jeito que eu estou e aonde eu estou, para fazer de mim filho e filha do Senhor.
servos, súditos, servas do seu reino eterno. Reino de todos, reino de paz, reino da alegria, que a morte não vai mais poder alcançar, onde o pecado não vai mais existir, onde tristeza, ranger de dentes, angústias, sofrimentos desaparecerão. Deus, que na sua grandeza e no seu poder realiza feitos extraordinários. Fenômenos naturais são mencionados nesse texto. O sol que se escurece, o véu do céu que se rasga ao meio, a terra que treme, a voz de Deus que se ergue, a vida que toma lugar em meio à morte na ressurreição de Cristo, no domingo pela manhã. Deus, para o qual não há impossível, mas que vem ao nosso encontro, para usar os seus atributos, o seu senhorio, o seu poder, a sua soberania, em nosso favor. Quando Jesus está sendo crucificado, ele realizou algumas orações, algumas falas que chamamos de falas da cruz. E o texto que nós lemos nos declara uma dessas falas, registra com grande clareza para nós o momento da última oração de Cristo como Emmanuel, como Deus encarnado, como Deus conosco, no tempo em que ele vai morrer, vai se lançar na mão do Deus soberano, do Senhor da vida, vai dizer, clamando em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse mesmo Jesus que no Getsemane fez uma oração rogando do Pai que, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice, e pedindo para si o livramento, recebeu prisão, açoites e morte, porque essa era a vontade do Pai. Na oração ele completa, fecha e encerra dizendo: contudo faça a tua vontade, vontade que foi consumada. Mas no momento em que tinha que confiar sua vida, para que, passando pela morte, pudesse ressurgir dos mortos, ele demonstra a sua confiança total no Deus que pode todas as coisas. O fato de Deus não ter livrado da morte, não ter impedido a crucificação, para muitos naquele tempo e no momento da crucificação, soa como um Deus que abandona, um Deus que deixa morrer, um Deus que vira as costas no momento mais difícil. Alguns zombavam de Cristo dizendo: tu não és o Filho de Deus? Então salva a ti mesmo, a nós também. Não és tu o Filho do soberano Rei? Onde está o teu poder? Salva a ti mesmo, desce essa cruz. Mas o que estava se realizando ali é uma coisa muito maior, muito mais grandiosa do que apenas um ritual de crucificação. Deus estava realizando a punição dos pecados para absorver pela fé, confiança em Cristo, o pecador. Como eu e você, esses foram os nossos pecados que levaram a Cristo à cruz. Mas no momento em que Cristo tem que confiar em alguém para morrer, descer ao Hades, aguardando a ressurreição, ele demonstra que ele não se decepciona com Deus, com o Pai. E o fato de ter que passar os sofrimentos todos que passou, entendendo ser a vontade de Deus,
não tira dele a certeza de que não há mãos melhor para depositarmos a nossa vida do que as mãos de Deus. Se alguém podia trazer dentre os mortos, não era nem eu nem você, nem Pôncio Pilatos, nem o grande imperador romano, nem qualquer um dos seus discípulos que porventura pudesse amá-lo e amá-lo mais. Não seria sua mãe Maria, nem o seu amigo mais chegado, nem aquele governante mais poderoso que podia trazer de dentro dos mortos, mas apenas, somente, mas suficiente, o poder de Deus, para o qual não há impossíveis. Nesse texto, irmãos, em toda essa história, quando Deus, na sua grandeza, demonstra para mim e para você que Ele se importa conosco, que devemos levar sempre no coração é: para onde iremos nós? Para onde dirigiremos os nossos passos? Que braços, junto a que mão, podemos nos sentir guardados, protegidos e salvos? O Senhor Jesus disse: Pai, nas tuas mãos me entrego. Ninguém cuida melhor, ninguém ama mais, ninguém tem mais poder, ninguém pode realizar, o Senhor realiza. Por isso, é em ti que eu confio, é nas tuas mãos que eu entrego. Irmãos, essa história do amor de Deus que se importa conosco, essa história de um Deus todo-poderoso que vem na nossa direção, faz-nos pensar nas nossas vidas, na nossa história, nas limitações que temos, nos pecados que cometemos, nas lutas que enfrentamos, nas adversidades que o mundo nos traz, nas tempestades que surgem, nas interrogações, no questionamento da nossa mente, quando salta diante dos nossos olhos as nossas limitações, as nossas impossibilidades, e às vezes nos perguntamos: e agora, de onde nos vem o socorro? Quem podemos confiar? Quem há de agir por nós? Quem pode nos socorrer? As lutas e a cantada nos fazem lembrar, como Cristo nos lembra nesse texto, que podemos esperar, confiar no Senhor. Quem pode perdoar os nossos pecados, senão aquele que morreu por nós? Quem pode garantir a ressurreição nossa dentro dos mortos, senão Cristo ressurreto? Quem pode abrir as portas que para nós estão fechadas, senão o Rei soberano? Com a sua voz, com o seu poder, anuncia, proclama. Tudo acontece exatamente como Ele disse. Quem poderá te ajudar, socorrer, alentar sua alma, consolar o seu coração, senão o Senhor nosso Deus? Para Deus não há impossíveis. Por isso, o convite que nós recebemos da parte de Deus nessa noite, por tão belas canções, pela sua palavra também, deposite-se nas mãos de Deus. Tenha confiança bastante para dizer: Pai, nas tuas mãos entrego. Entrego a minha vida, na pequenez dela, com os pecados, com as falhas, mas sabendo que há perdão para aquele que te busca pelo sangue precioso que foi vertido no Calvário. Entrego ao Senhor a minha vida, porque os meus dias passam muito rapidamente,
E há de chegar o momento em que terei também que enfrentar a morte. Só tu, Senhor, só tu pode me dar a ressurreição, pode trazer de volta a vida eterna, a vida abundante, a vida de paz, a vida sem fim, a vida de gozo, a vida de alegria, a vida sem pecados, a vida sem todas as marcas e consequências e aflições que o pecado traz. Pai, nas tuas mãos entrego. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, para receber das bênçãos grandiosas que Deus em Cristo pode dar àquele que nele crê, é preciso que você faça isso. Saia daqui desse tempo com a certeza: hoje eu entreguei a minha vida, aquele que pode me valer em qualquer circunstância, diante da morte, diante da dor. É aquele que pode prover recursos em razão das minhas limitações, das minhas impossibilidades. Aquele que se importa, se preocupa comigo, aquele que não poupou nem mesmo o seu filho, antes o entregou por mim. Com certeza há de me dar outras coisas das quais eu preciso, e ele sabe bem. Se você já entregou a sua vida a Cristo, pode ser que nessa noite o convite para você seja para que você entregue as suas preocupações, suas lutas, aquilo que rouba de você o sono, que angustia a alma, que entristece o íntimo, que aperta o coração, situações e circunstâncias das quais você sabe que você não é capaz de fazer, de resolver sozinho. E por mais que tenha ao seu lado pessoas as quais te ama pouco, elas podem fazer por você. Mas existe Deus soberano, o Rei dos Reis, que pode estender sobre você a mão, com uma simples palavra, com uma simples ordem, pode tornar possível na sua vida, na sua história, o que para muitos é entendido como impossível. Na enfermidade, nas lutas, nas dificuldades financeiras, nos problemas, nos desarranjos e desencontros da família, nos desentendimentos dos relacionamentos, nas falhas, nas culpas, na necessidade de paz, de alegria, de ânimo, de um caminho, de uma escolha certa, abençoadora. É o momento de você dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o filho, filha, a família, o amigo, a situação adversa, a luta, os sonhos e os projetos. Quero convidar os queridos a se colocarem em pé, diante de toda a certeza que a Bíblia nos dá, e que Deus é aquele que ouve a nossa prece. Quem se lança nas mãos de Deus encontra dele saída, salvação. É o momento de você, de maneira muito confiante, se colocar diante do Senhor aí onde você está, com o seu coração, quem sabe com aquele segredo, com aquele problema, com aquela luta, com aquele sonho que só você conhece, para dizer nessa noite mais uma vez: Senhor, nas tuas mãos eu entrego. É difícil para mim, é impossível para nós, é bem possível o Senhor fazer. Numa prece muito sincera e confiante, você se lançar nas mãos de Deus, na certeza de que assim como Ele foi com Cristo e o fez ressurgir dentre os mortos, e Rei do Senhor Jesus, soberanamente com o nosso Deus, assentado à destra de Deus, você também vai encontrar em Deus resposta, porque Ele se importa com o seu sofrimento, com a sua dor, porque Ele se interessa pelos seus sonhos, pela sua vida, porque Ele é Deus que responde àquele que clama: tem compaixão de mim. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, estamos diante dessa história maravilhosa, bendita, da Tua salvação, de um Deus que nos ama a ponto de dar o seu Filho por nós, de um Rei soberano, Senhor de tudo e de todos,
daquele Deus bendito para o qual não há impossível. Que venha a nossa direção, pode nos tomar nas mãos, nos braços, pode trazer, Senhor Deus, a segurança que precisamos e pode nos dar a possibilidade de descansar seguros. Estamos aqui, Senhor, reconhecidos da nossa pequenez, das nossas falhas, dos pecados. Reconhecidos, Senhor, das nossas impossibilidades, das nossas limitações, mas muito certos de que estamos diante de um Deus que pode todas as coisas. E clamamos para um Deus que nos ama, que quer o nosso bem, que trabalha a nosso favor, porque tem feito de nós o seu povo, um povo especial aos seus olhos, a quem Ele muito ama. Por isso, olha com carinho as nossas vidas. Se há alguém aqui que ainda não se rendeu a Cristo, que não fez do Senhor Jesus ainda o seu Senhor, o Senhor da sua vida, da sua história, possa mover o Teu Espírito Santo nesse tempo, Pai, nesse momento, ouvindo essas mensagens proclamadas através da música, se prostrar diante do Senhor para dizer: o Senhor é o meu Senhor, é o Senhor que eu entrego a minha vida, é o Senhor que eu espero a salvação, possa se tornar um filho, uma filha do Teu reino. Mas há também os Teus filhos, as Tuas filhas, que vivem as suas lutas, que através dos seus tempos difíceis, que passam por dor, por sofrimento, que vêm enrolar no rosto a lágrima, que trazem no coração e na alma angústia, que apresentam diante do Senhor nesse momento as suas preocupações, porque situações adversas têm vindo e acontecido na vida, na saúde, na família, nas finanças, no relacionamento conjugal, no cuidado com o filho e com a filha, na instrução, no cuidado do coração e da alma, nos pecados. Mas estamos diante do Senhor, ó Pai, para Te pedir: tem compaixão de nós. E entregamos nas Tuas mãos aquilo que nos preocupa. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, aquilo que de fato sonhamos realizar. Entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que das Tuas mãos há poder. Nas Tuas mãos, Senhor Deus, as coisas se tornam possíveis. O Senhor tem resposta, o Senhor tem saída, o Senhor manifesta carinho, o Senhor traz cuidado, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem conduz a história, o Senhor é quem realiza o querer e a vontade do Senhor. Olhe com carinho a oração sincera do pai que clama pelo filho ou pela filha, da mãe que intercede pelo bem-estar dos seus, do amigo que se lembra das situações adversas, do companheiro, do amigo, do vizinho. Cada prece sendo realizada na confiança que houve em Cristo Jesus. Saber, ó Pai, que nas Tuas mãos podemos descansar seguros. O Senhor é Deus que rompe os céus, que realiza feitos extraordinários, que manifesta na terra o Teu poder e abençoa aqueles que em Ti esperam. Cada vida aqui tenha do Senhor resposta boa, agradável e perfeita. Cada coração possa perceber, visualizar o agir dos Teus dedos. Que fique bem claro que o Deus de ontem é o mesmo hoje e há de ser para todo sempre. E é Deus que há de vir ao nosso encontro, que há de se importar conosco, e há de agir em nosso favor, porque é Deus que nos ama. Ouve, Senhor, dos céus e abençoa os Teus filhos. É a oração que fazemos confiados em Ti e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos.
Oh,